Muito boa noite a todos. Estamos aqui recebendo o professor João Aparecido. João Aparecido, que é mestre em filosofia pela Universidade Federal de Goiás, professor da SEDUC Pará. E hoje a gente vai conversar bastante sobre as principais questões políticas da atualidade, com uma visada bem diferente da que a gente está acostumado. Para mim é um prazer receber o João. O João que está lançando o livro Política e Conflitos, o que Maquiavel nos ensina. Já estou lendo o livro, estou achando muito bacana, assim, um livro muito bem escrito, com uma abordagem muito ácida, cítrica, realista da política. Então, recomendo muito. Ele vai fazer um lançamento no canal dele, o Central Filosófica, na semana que vem. Depois ele convida todo mundo. Mas já deixo também aqui o convite para que vocês conheçam o canal do João, que é o Central Filosófica. Está rolando muita coisa bacana lá, vale a pena. Então, boa noite a todos. Boa noite, João. Boa noite, Diogo. Boa noite aos nossos convidados, as pessoas que estão aí nos acompanhando. E para mim é um prazer estar aqui contigo, estar aqui com as pessoas que te acompanham, para a gente ter aí uma conversa a respeito de política. E a partir de algo que eu desenvolvi no meu livro, né, que o professor Diogo já falou, né, esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado, Políticas e Conflitos, o que Maquiavel nos ensina. Não vou estar falando exatamente do livro hoje, né? Mas algumas ideias que eu trabalhei, a gente vai estar tentando mesclar aí com análise de conjuntura. Para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. João, eu vou começar te perguntando uma coisa assim que eu sempre gosto de saber. Como é que a pessoa se interessou por um determinado tema, né? Como é que aquilo mexeu com a vida dela, a ponto dela querer se embrenhar numa pesquisa sobre aquilo? Então, assim, como é que surgiu o seu interesse por filosofia política? Como é que foi isso? Bem, Diogo, o meu gosto pela filosofia política surgiu do meu gosto por aquilo que alguns historiadores da filosofia chamam, né? E não só historiadores de filosofia, mas pessoas que estudam filosofia, chamam de filosofia prática. Questões ligadas à filosofia prática sempre me inquietou desde quando eu era adolescente, né? Algumas questões sempre me inquietaram desde quando eu era adolescente. Eu sempre gostei, no ensino médio eu tive o privilégio de ter aula de sociologia, apesar de que era uma por semana, e essas questões sociais sempre me interessaram. Na filosofia, na minha graduação, me interessei por todas as áreas da filosofia, mas em especial a ética e a filosofia política, questões ligadas a ações humanas, ao como viver em sociedade, essas questões sempre me interessaram. Sobretudo, uma questão que me intrigava muito desde o início da minha graduação, aquela ideia que o Etienne Laboissy trabalha na sua obra Servidão Voluntária, e que o Rousseau também vai tocar nisso lá na sua obra, no primeiro discurso, que é a ideia de por que uma pessoa só consegue mandar em muitas, e por que muitas obedecem. Essas questões me intrigaram desde o meu ensino médio, quando eu assistia ou lia, eu li Escravizaura, quando eu lia tanto obras que falam da escravidão, eu me revoltava porque que uma só pessoa conduz um grupo de 30 pessoas. Um feitor conduz um grupo de vários escravos. Por que eles não revoltam contra eles? Ou então os próprios feitores, né, que também eram mandados pelos senhores, por que não junta todo mundo? É um senhor só, ele é fraco em relação aos outros. Os outros são bem mais fortes. Essas questões sempre me inquietaram, sabe? E o que legitima o poder? Isso, depois, quando eu entrei na filosofia política, eu falei, pô, pronto, é aqui. Aqui é o campo, não para responder talvez, as minhas indagações, mas é um campo onde eu posso teorizar, né, entender melhor essas minhas inquietações. Então, essa ideia da servidão voluntária do Etienne Laboissy, né, por que um manda em muitos, isso me instigou muito, sabe? E a filosofia política foi minha paixão, né? A ética e a filosofia política. Não que eu não gosto das outras áreas da filosofia, mas essa em especial. Então, foi por aí. Essa questão do Etienne de la Boétie também me impacta muito, assim, ela é muito forte, né? Porque ele, muito jovem, escreveu esse livro chamado Discurso da Servidão Voluntária, e ele coloca essa questão que é fundamental, que em geral não se faz em filosofia política, né? A gente fica se perguntando qual é a legitimidade do poder, por que alguém manda e tal, mas ele se pergunta pelo lado contrário, né? Por que as pessoas obedecem? Por que tanta gente obedece a um só? Se a maioria do povo, a grande maioria junta, seria muito mais forte, por que se curvam, né, o poder de um?
Então, realmente, ele é fantástico, assim, o Etienne de la Boétie. Sim, sim. E você pegou essas questões e se direcionou assim, né, para a pesquisa do Maquiavel. Você começou a estudar um pensador que também é bastante controverso na história da filosofia política, um pensador que tem teses muito pouco ortodoxas, né, dentro de tudo que a gente é acostumado a ver dentro da filosofia política. E o Maquiavel tem algo interessante, né? Assim, ele entrou assim na cultura pop, no senso comum, como o maquiavélico, aquele para quem os fins justificam os meios. Então, não importa o que você faça, desde que você tenha uma finalidade e está tudo certo. Como é que é isso? Isso se justifica de alguma maneira? Faz algum sentido? Como é que é essa história do maquiavélico, dos fins justificam os meios? Como é que você vê isso? Bem, eu estou de acordo com aqueles estudiosos do Maquiavel que diz que o Maquiavel é o primeiro e o maior inimigo do maquiavelismo. Ou seja, essa ideia do que os fins justificam os meios, essa frase, até que ela existe, mas não foi o Maquiavel que escreveu. A frase até existe, mas não foi ele que escreveu. E algumas pessoas leem o livro do Maquiavel, começa a ler O Príncipe, na expectativa de encontrar essa frase, né? Ou o espírito da frase. Só que acaba não encontrando, porque ele não escreveu. Né? Algo similar lá no capítulo 18 do Príncipe, né, onde ele vai falar que vale tudo para salvaguardar o Estado, né, que os resultados justificam tudo, mas não é essa ideia de que os fins justificam os meios, né? Ou seja, é algo que vai salvar a vida política, aquilo que vai salvar a vida política tem que ser feito. Né? Mas não é qualquer coisa também, e não é qualquer fim, tá vendo? É o Estado, a vida política. E o pior é que as pessoas transportam isso para a vida pessoal, né? Aí até transformam Maquiavel num coach, Maquiavel para empresários, né? Nada disso. O Maquiavel está escrevendo sobre política, ele está preocupado com como é que a política funciona, né? Como é que os homens são, como é que os homens fazem política. Agora, só que é interessante destacar o seguinte, Diogo, essa ideia do maquiavelismo, ela não é fruto apenas de uma leitura rasa do Príncipe. Mais do que isso, ela também é fruto de uma recepção da obra do Maquiavel. Vale destacar que o Maquiavel, ele não foi visto como maquiavélico pelos seus contemporâneos, né? Ele era um cara muito bem quisto pelos seus contemporâneos, até pelos seus inimigos, né? Eles não via como um maquiavélico, né? Então, essa leitura, o maquiavelismo nasce bem depois que o Maquiavel morre, assim que a sua obra vai para o índex da Igreja Católica, porque foi uma recepção da sua obra. Então, essa recepção é uma recepção até erudita, de modo que fala, olha, não concordo com o que está aí. Até porque o Maquiavel ele escreve a sua obra, O Príncipe, né, que é a maior responsável por tirar essa ideia de que os fins justificam os meios, principalmente ali a partir do capítulo 15 até o capítulo 20, principalmente esses capítulos, que são responsáveis, os maiores responsáveis por essa ideia. Então, quando o Maquiavel escreve, ele escreve no mesmo gênero literário que os teóricos cristãos escreviam, que era um gênero chamado Espelho dos Príncipes, que eram obras para os príncipes olharem como é que eles estavam se governando. Se eles se encaixassem naquelas virtudes, eles estavam governando bem. E como é que eles deveriam governar? E o Maquiavel, ele vai nessa mesma pegada, só que aquilo que os teóricos cristãos escreviam, ele vai meio que na contrapartida, olha, isso aqui é muito bom para você enquanto indivíduo, mas se transportar isso para o campo da política, nem sempre vai dar certo. Ou seja, no mundo da política não funciona assim. E mais adiante, ali no século XVIII, o Frederico da Prússia, né, o déspota esclarecido, ele também é visto assim, ele escreve uma obra, o Anti-Maquiavel, né, e que também vai ajudar a construir essa narrativa do maquiavelismo. Então, essa questão do maquiavelismo, além claro, também é fruto de leituras vulgares, sim, mas também é fruto de uma leitura, de uma narrativa que rejeita, né, o realismo de Maquiavel. Que o realismo dele incomodou toda a estrutura. Maquiavel, ele critica nada mais, nada menos que Platão, né? Ou seja, a sua crítica está direcionada a um dos pilares da filosofia ocidental, né? Os teóricos do cristianismo. Então, era para incomodar mesmo, ou seja, é muito natural que tivesse essa reação, essa aversão, né,
a obra do Maquiavel. Mas sobre a frase, os filhos chicos meus, de fato, ela existe por aí, mas não está no Príncipe, né? Ele não escreveu. Aquela coisa que a frase que o cara não disse acaba ganhando mais fama do que as frases que ele disse, né? Tem uns casos assim curiosos na história da filosofia. O Maquiavel, ele situava assim, um dos principais conflitos, né, do mundo político, entre o conflito, né, dos grandes que querem governar e oprimir, contra o desejo do povo de não ser oprimido, um desejo de liberdade do povo. Como é que se manifesta esse conflito? Como é que se pode usar esse conflito de uma maneira proveitosa? E como é que você vê esse conflito no Brasil? Como é que você pensaria esse conflito entre o desejo dos grandes de governar, dominar e oprimir, e o desejo do povo de não ser oprimido ou de até ter liberdade? Bom, Diogo, essa é uma ótima pergunta que eu desenvolvo, né, aqui ao longo do segundo capítulo desse livro. Eu trato exatamente dessa questão, em que medida que esses conflitos podem ser positivos. Porque, para mim, a meu ver, e é claro, não apenas eu que vejo isso, né, mas outros estudiosos do pensamento do Maquiavel enxergam o seguinte: quando se fala que o Maquiavel é um autor original, não é porque ele diz que a política tem que ser escrita a partir da verdade efetiva das coisas, não é porque algumas ou as virtudes cristãs não necessariamente vão ser úteis no campo da política. E eu vejo que muitas das coisas que está no Príncipe, ele apenas disse de forma mais clara aquilo que outros já disseram de forma velada, né? E ele diz isso no Príncipe. Que eu vejo que a grande originalidade do Maquiavel está nesse ponto que você tocou. Mostrar que a vida política, ela se edifica e também cai a partir dos conflitos. A política se movimenta a partir daí, seja para a saúde do corpo político, né, seja para a grandeza da vida política, seja para a fraqueza da vida política. É a partir desses conflitos. Mas, claro, que conflitos são esses? É como você colocou, são os conflitos entre os grandes que querem governar e oprimir, tendem para a opressão, e o povo que não quer ser governado e oprimido. Ou seja, toda a vida política, o Maquiavel vai mostrar que ela é marcada por essas duas pulsões, por esses dois desejos contrários. E desses desejos, diz o Maquiavel, pode nascer um principado, uma república ou uma licença, que é aquilo que a licença seria uma balbúrdia, uma desordem, né? Uma anarquia no sentido de não ter governo, não ter ordem, sabe? Pode nascer um desses três modelos de vida política. No caso, a licença já seria o fim da vida política, que vai resultar na tirania. Então, a questão a política nasce a partir dos conflitos, se estrutura a partir dos conflitos, sim, mas sob quais condições? Quais são as condições necessárias para isso? Bom, eu elenco algumas no meu livro. A primeira condição é que esses conflitos entre os grandes, ou entre o desejo dos grandes de oprimir, governar e oprimir, e o desejo do povo de não ser governado e oprimido, que esse conflito se dê de forma mais ou menos equilibrada. Mais ou menos equilibrada, porque esse equilíbrio nunca vai ser perfeito. Que se dê de forma mais ou menos equilibrada. E com isso, o Maquiavel nos mostra algo interessante. Por que tem que haver esse equilíbrio? Porque nem o humor dos grandes, de governar e oprimir, nem o humor do povo, o humor é a palavra que ele usa, né, deve ser satisfeito plenamente. E se os grandes realizar plenamente o seu desejo de governar, de oprimir, vamos ter uma tirania, uma opressão. E se do outro lado o povo conseguir, que é algo mais difícil de acontecer, mas se ele conseguir afirmar plenamente o seu desejo de liberdade, também não tem vida política, não tem ordem. Tem uma desordem. Vai ser uma libertinagem. Então, nenhum dos dois lados deve prevalecer. E aqui é um dos pontos em que, quando as pessoas lêem o Maquiavel, falam, olha, ele já viu a luta de classe de Marx aqui. Só que Marx, apesar do Marx observar o conflito sobre outra ótica, né, mais na ótica econômica, entre quem detém os meios de produção e quem não tem, apenas a força de trabalho, ele defende o fim dos conflitos. O ideal é que chegamos num ponto onde ninguém vai explorar ninguém. Maquiavel vai dizer, não, conflito nunca vai sair da vida política, nem pode sair. Só existe política porque há conflitos.
tanto o conflito entre os grandes e o povo, quanto outros tipos de conflitos, né, que é entre os indivíduos humanos. Então, a primeira condição que eu enxergo é esse equilíbrio. E para que haja esse equilíbrio, é preciso uma outra condição fundamental que o Maquiavel coloca, que eu vejo que, já falando de Brasil, ela nos falta, ou nos faltou, que é aquilo que o Maquiavel, ele não diz, ele não define, né, dessa forma, mas ele vai chamar de igualdade, e que os estudiosos do pensamento do Maquiavel vai dizer que é uma igualdade política, que não é igualdade econômica, não é uma igualdade natural, longe de ser igualdade natural, e nem é uma igualdade civil, né, que é a igualdade perante a lei, é a igualdade política. O que é essa igualdade política? É aquela situação em que ninguém é importante demais para sobrepor, para subjugar o outro, para sobrepor a lei a um regime de lei. Isso é igualdade política. Numa situação onde não tem pessoas assim, aí se tem a igualdade política. Numa situação onde tem pessoas que sobrepõem, aí não tem igualdade política. Aí o Maquiavel vai dizer, onde não se tem igualdade política, ou a possibilidade de construir essa igualdade, ali dificilmente vamos ter uma república saudável. É melhor que você tenha um principado. E quando eu falei de Brasil, porque o Brasil, ele nasce carente dessa igualdade política, né? Ou seja, a gente vem aí de um histórico de império, depois monarquia, república, mas ali sempre temos ali um grupo de oligarcas, né, que acaba governando até mais do que o poder político, né? Tem regiões do Brasil, isso ainda tem regiões de coronelismo, que tem pessoas importantes que eles mandam no poder judiciário, mandam no juiz, mandam na polícia, mandam no delegado, né? Enfim, esse tipo de pessoas dificulta com que o povo consiga refrear o desejo de opressão dos grandes, entende? Para que o povo freie esse desejo de opressão dos grandes, precisa ter essa condição de igualdade para tal. E uma outra condição é que desse confronto entre os grandes que querem governar e oprimir e o povo que não quer ser governado e oprimido, que nasçam boas leis, boas instituições, e que esse conflito e os outros conflitos sejam regrados por essas leis. E que isso gere bons costumes, respeito às leis, amor à pátria, amor à participação à vida pública, isso para Maquiavel é fundamental, né? Esse amor à participação, ao engajamento, né? A virtude, que não é virtude, ele vai usar o termo virtude exatamente para diferenciar da virtude cristã, que a virtude são essas ações excepcionais que um cidadão promove dentro de uma república, né, ou de um principado, que vai incidir positivamente na vida política. Então, em se tratando de Brasil, né, eu vejo que o que nos falta para que os conflitos políticos e todos os diversos conflitos que acontecem no âmbito político sejam positivos, primeiramente essas condições, né, a igualdade política, a falta de eco coletivo, que o problema para Maquiavel não é qualquer tipo de conflito, não é que basta deu o conflito, tem um resultado positivo, não, é preciso ter um eco positivo. Desculpa, um eco coletivo. As pessoas, ao se conflituarem, elas devem visar algo, né, que vai impactar o mundo, o bem comum, o interesse coletivo, e não apenas conflituar por interesses próprios. E nisso aí o Maquiavel já vai chamar de facções. O que são as facções? É quando o corpo político, quando as pessoas brigam, se conflituam por interesses próprios, né? E quando menor a esfera desse interesse, mais faccioso ele é e mais prejudicial ele é. E eu vejo que o Brasil carece disso, né? Desse eco coletivo, né, que perpassa os conflitos. E nem sempre os conflitos por aqui resultam em coisas boas. Às vezes resulta mais em coisas negativas do que em coisas boas. Agora, pelo lado do povo, né, com esse desejo de não ser oprimido e desejo de liberdade, a luta do povo pode ser institucional, né, como coloca o Maquiavel, e você discorre bem sobre isso no seu livro, mas também pode ser extraordinária, assim, meio que por fora dos meios estabelecidos, mas justamente porque, vamos pensar em termos de Brasil, quando você tem, como você colocou agora muito bem, coronéis em regiões que dominam o poder judiciário, executivo, legislativo de toda uma região, como é que o povo vai lutar
contra a opressão ou pela liberdade pelos meios estabelecidos. Se às vezes os meios estabelecidos estão totalmente dominados pelas elites e, portanto, viciados pelo desejo dos grandes, né, os grandes na hierarquia sociopolítica, de comandar, dominar e oprimir. Como é que se contrabalanceia essa questão do modo de atuação, do modo de luta institucional e extraordinário? Como é que você vê isso? Bom, infelizmente não tem um ponto, um local reservado na vida política que o povo vá acioná-lo e venha a solução. A única solução é a luta, é a resistência. Porque, veja, o Maquiavel, ao falar dos modos ordinários e os modos extraordinários, o modo extraordinário é essa luta dentro dos ordenamentos, então já tem que ter as instituições, né? O modo extraordinário, ele pode ser positivo e negativo. Ele é positivo quando o povo luta fora das instituições, seja porque as instituições não estão funcionando, ou porque ainda não tem aquelas instituições, elas ainda não foram criadas. Ou seja, quando eles lutam de forma extraordinária ou de forma extra-institucional, quando eles lutam pensando no bem comum, pensando no interesse coletivo, essa luta ela é bem positiva. E essa luta pode promover uma renovação das instituições, uma mudança nas instituições, uma reformulação de leis, e o povo afirmar ali o seu desejo de liberdade. Isso Maquiavel exemplifica com os romanos, a República Romana. Ou seja, o povo, ele não tinha o seu espaço ali. Quando o povo queria algo, o que eles faziam? Eles iam para as ruas, recusavam servir no exército, né? Fazia diversas coisas para impactar os grandes. E o povo consegue ali o seu primeiro espaço de intervenção na vida política, que é o tribuno da plebe. O Maquiavel destaca isso muito bem. Então, primeiro é a luta, mas uma luta articulada, uma luta organizada. O problema maior que o Maquiavel coloca é que, quando não tem as formas institucionais para o povo lutar por direitos ou resolver as suas demandas, os seus problemas, o povo busca as vias extraordinárias, mas de forma facciosa. Como é de forma facciosa? Repito, quando não se age mais pensando no bem comum, mas apenas pensando no seu grupo. Aí vai formando vários grupos de facções, de milícias, sabe? Onde o cidadão, um grupo de pessoas se subordina a outros. Essa prática aconteceu e acontece ainda no Brasil, né? De pessoas recorrer a um grande, a um coronel para ter socorro, né? Para peitar um outro poder ou poder instituído, ele acaba se recorrendo a remédios extraordinários, a pessoa que tem poder de influência, e essa pessoa, às vezes, até acaba lutando em nome do povo, mas de forma facciosa, porque, entende? Não está pensando ali em gerar uma lei, não. Ela só quer resolver o problema individual daquele cidadão. Então, quando não se tem essas instituições, o povo vai buscar remédio do seu jeito. Aonde nasce a ideia dos justiceiros, enfim, N situações que só vai agravar a saúde do corpo político, né? Isso o Maquiavel nos mostra muito bem. E o que fazer, né? Como você cita, né? No caso, o Brasil, onde as instituições, em grande medida, já estão apropriadas, né? Por pessoas que usam as instituições em seu favor e não para promover o interesse coletivo. Bom, não tem outra saída, né? Senão a resistência, senão a luta, né? Mas de forma articulada. A questão é que, às vezes, essa luta não se dá de forma articulada. Ela se dá de forma também facciosa. Ou seja, o povo forma grupos, mas são grupos facciosos, né, de milícias que não pensam no interesse coletivo. E aí o Maquiavel vai dizer, isso é tão perigoso que, dado uma facção vence uma batalha, ela começa a dividir entre si. Eles começam a brigar entre eles. Algo bem comum acontece, a gente viu, né, o cenário político aí, né, uma aliança, né, grandes alianças se fizeram, né, para eleger aí um candidato, e mal se elege, depois já começa a se faccionar ali, né, o grupo começa a se dividir, e o Maquiavel, ao falar isso, ele olha para a Florença da sua época, ele mostra que em Roma, os conflitos sempre resultavam em coisas boas, e na sua Florença, sempre resultavam em coisas ruins. Por quê?
Porque exatamente por isso se dava de forma facciosa. Tanto os grandes se dividiam, quanto o povo se dividiam também entre eles. Então, é necessário essa luta, essa resistência, mas de forma articulada, né? O eco coletivo, né? O espírito cívico é que tem que direcionar. Senão, vai se fragmentar, vai cada vez mais se desarticular, e esses embates vão ser cada vez mais nocivos à vida política. Agora, tem uma coisa aí que me chama a atenção na sua fala. Se o fundamento da vida política é conflito, e mesmo entre os grandes, e mesmo entre o chamado povo, tem diversas posições, diversos desejos, diversos interesses, como construir? Como que você acha que dá para construir essa ideia de um espírito cívico, de um olhar que privilegia o coletivo ou, de certa forma, o bem comum, como o Maquiavel em alguns momentos coloca? Como direcionar isso? Assim? Porque os conflitos eles são múltiplos, né? Assim, tem vários tipos de conflitos dentro do povo, dentro dos grandes, como você colocou agora. Como pensar uma maneira de tornar isso proveitoso coletivamente? Sim, sim. Veja, primeiro, a gente precisa entender, quando o Maquiavel fala de conflito, os tipos, aquele tipo de conflito que de fato divide a vida política e que é mais predominante, que é esse confronto entre o povo que quer governar, os grandes que querem governar e oprimir, e o povo que não quer ser governado e oprimido, né? Então, esse é o conflito maior que perpassa todo o corpo político, e é dele, quando bem ajustado, quando bem adequado, né? Quando confrontado adequadamente, é que vai gerar condições com que os outros conflitos, que alguns comentadores, por exemplo, o professor José Luiz Ames, da UniOeste, vai chamar de conflitos humanos, né? Que são as nossas demandas individuais ou menos amplas, entende? Mas elas têm que estar amparadas por esse conflito maior. Bom, me perdi na sua questão? Reformula novamente. Não, eu perguntei assim, como construir, né, condições de transformar esse conflito em algo proveitoso coletivamente, né? Se já não há uma construção de saída, né? Se a gente chega no mundo em geral querendo coisas particulares para si, para o nosso grupo, sim, como se constrói assim esse espírito cívico, esse olhar para o coletivo, esse direcionamento dos conflitos, mantendo ali uma base comum? Bem, essa questão, ela é bem interessante. Eu desenvolvo um pouco dela no meu livro, mas eu quero desenvolvê-la mais lá no doutorado, que no Maquiavel, eu defendo a ideia que no Maquiavel a gente enxerga a necessidade, a possibilidade de formação cívica do cidadão. A necessidade porque as pessoas não nascem sabendo fazer política, elas não nascem sabendo conviver politicamente de forma a beneficiar o coletivo. Possibilidade porque os homens, apesar dele falar que os homens são egoístas, são propensos ao mal, mas ele não afirma que os homens são assim de forma absoluta. Há essa brecha, né? Há essa possibilidade. Então, tem uma ideia, tem um elemento fundamental no Maquiavel que direciona a vida política, que ele chama de necessidade. É o imperativo da necessidade que faz os homens agirem bem. Isso ele fala no Príncipe, fala mais no discurso. Os homens só agem bem quando agem por necessidade. A necessidade é esse imperativo maior que leva as pessoas a agirem bem. De modo que as pessoas defenderem o bem comum, né? Respeitar as leis, né? Pensar no coletivo, pensar nos outros, não furtar o que é do outro, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de necessidade. A necessidade coloca isso. Para que se tenha segurança, para que se tenha tranquilidade, é necessário que se tenha isso. Então, a necessidade é esse primeiro imperativo. Só que esse imperativo da necessidade, para ela ser deslindada, precisa se ter uma compreensão. Não pode haver manipulação, precisa se ter uma compreensão. As pessoas precisam ter uma compreensão da vida política, né, como é que ela funciona. Então, quando esse imperativo da necessidade faz com que os grandes e o povo se confrontam de forma positiva, diz o Maquiavel, resulta boas leis. Das boas leis resultam bons costumes.
boas ações. E as boas ações resultam em educação. Na verdade, ele vai fazer a inversão contrária. A educação nasce das boas ações, as boas ações nascem das boas leis, e as boas leis nascem dos conflitos que muitos condenam, da época dele, né? Agora, antes de tudo, Diogo, volta na questão que eu falei inicial. Eu espero estar sendo claro aqui, que as pessoas estejam me compreendendo. É necessário que se tenha, numa república, essa igualdade política ou essa possibilidade para que ela venha a existir. Que há situações, que ele vai dizer, o problema ali é quase que de origem. Né? Já não dá para fazer muita coisa, entende? Se não, derrubar tudo e recomeçar novamente. É o caso que ele vai estar o tempo todo lamentando, né, da sua Florença, né? Que o tempo todo era conflito atrás de conflito, mas sempre daqueles conflitos resultavam em coisas ruins, e ele olha para Roma e fala, em Roma foi diferente. Os conflitos lá resultaram em boas leis, resultaram em grandes virtudes, resultaram em bons costumes, em engajamento na vida cívica. Né? Então, lá deu certo. Lá deu certo por causa também desse espírito de virtude, também da fortuna. Roma teve, né, figuras grandiosas, né, tanto em meus grandes quanto em meu povo, né? E esse eco coletivo, né? Agora, hoje tem outra coisa que no nossos tempos, que no tempo de Maquiavel não tinha, né, que predomina ainda mais, que é o espírito de um capitalismo exacerbado que cada vez mais leva as pessoas a pensar em si apenas no seu mundo e na sua família, eu e minha família. Esse discurso é muito perigoso dentro de uma república, se levado ao extremo. Não é que não tenho que pensar na minha família, mas o eu e minha família, né, se isso levado muito a sério, isso é perigoso. E isso dificulta muito, isso eu vejo que é um dos principais fatores que dificulta, né, esse amor à vida cívica, o serviço ao público. No caso, eu utilizo do público apenas para me servir, né, mas não para beneficiar, para fortalecer o público, entende? Então, isso é muito problemático. Nós temos esse elemento a mais, né, de modo que acaba sendo problemático. Mas, enfim, no meu livro eu aponto esses caminhos, no capítulo 2, né, não vou estar falando de tudo. Um outro elemento que o Maquiavel fala que é um pouco problemático, principalmente nos tempos atuais, se a gente escutar isso, que é o uso adequado da religião. O uso político da religião, e não o uso religioso da política. Que o uso religioso da política, quando se usa da política para promover ideais religiosos. O uso religioso da religião, o uso político da religião, é quando se usa da religião para despertar no cidadão o amor às leis, o respeito ao bem comum, entendeu? O amor à participação, enfim, o respeito às diferenças. Quando usada dessa forma, ele vai dizer, isso tem o uso político da religião. Isso é algo proveitoso que se pode ser feito. Bom, não sei se eu te respondi, né, a sua... Respondeu. Uma coisa que me chama muito a atenção, João, que para mim é um ponto forte da sua abordagem via Maquiavel, é pensar a política como conflito. Porque, assim, é muito comum a gente ver várias vertentes de pensamento político, ou de movimentos políticos, pensando a política como união, como harmonia. Você vê tanto à direita, assim, um certo pensamento de que esses conflitos entre as pessoas, né, estão sendo criados pela esquerda, porque, na verdade, somos todos um só, um mesmo povo, uma mesma nação, temos que nos unir, somos todos unidos, e a esquerda fica detonando com a gente, criando conflitos que não existem, entre pobres e ricos, entre homens e mulheres, entre brancos e negros, não sei o quê. Eu vejo que é um discurso de união. Você até na filosofia política clássica, pega lá o Hobbes, cada um tem... O conflito é ruim, o conflito é estado de natureza, a gente tem que abrir mão do nosso poder que temos individualmente, dar todo o nosso poder para alguém, que seja o Estado representado na figura de alguém forte, um grupo, uma pessoa forte, que essa sim vai apaziguar todos os conflitos, vai nos garantir paz, vai nos garantir segurança. E mesmo a esquerda mais tradicional, que pensa até na realidade social como conflito, mas tem aquele sonho de um conflito para acabar com todos os conflitos. Uma última revolução que vai acabar com todos os conflitos e finalmente as pessoas vão viver em paz e harmonia, sem exploração, etc. Isso não cabe no pensamento que você está trazendo, né? Nem de um lado, nem do outro, porque se a política
Como é que você pensa isso? Essa questão da política como unidade, como harmonia, como é que você lê esse tipo de Sim. movimento? Olha, isso não cabe, de fato, nem no pensamento do Maquiavel e nem naquilo que nós entendemos como democracia, né? E política. Afinal, o próprio Aristóteles, lá na política, nos mostra que a política é o campo da pluralidade, é o campo das diferenças. Só que, claro, o Aristóteles, ele não vai mostrar que o conflito, ele é o móvel, o elemento móvel da vida política, né? Apesar de lá na sua obra política, ele falar lá de que tem os ricos e pobres, há o conflito entre os ricos e pobres, mas ele defende ali uma classe média, né, que são os melhores, para poder fazer esse equilíbrio. Em Maquiavel não há esse, né, esse vetor, os melhores, né, os iluminados, que vão fazer esse equilíbrio. Esse equilíbrio, ele acontece no próprio confronto mesmo. Então, isso é pernicioso à vida política, né, a democracia, essa questão de eliminar o diferente, eliminar as diferenças, né. Aí nasce daquilo que eu iniciei falando, algo que Rousseau vai tratar lá no seu primeiro discurso, que é por que as pessoas se submetem à opressão, por que elas aceitam a opressão. O Rousseau mostra isso lá no primeiro discurso, porque lá no fundo também eles têm um desejo de oprimir. Se aceita ser subjugado por opressor, porque a pessoa também tem um desejo de oprimir. E isso também aparece no Maquiavel. O povo também pode oprimir. Não é só os grandes. Isso é interessante. No Maquiavel não existe os grandes malvadões e o povo bonzinho. Não há maniqueísmo em Maquiavel. Governantes malvados e povo bonzinho. Não. São homens. Acontece que, espontaneamente, uns querem governar e oprimir, os outros não, querem a liberdade. Não querem isso. Mas, dependendo da posição, se esse embate não for positivo, esse lado, que é o povo, também quer oprimir. Também quer anular as diferenças. Então, e quando se falta essa falta de percepção da política como algo complexo, né, e o quanto é ruim a vida fora de um corpo político estável, quando se falta essa percepção, esse desejo de opressão, né, que é do ser humano, ele acaba ecoando e acaba ganhando vazão, né? E sobre o pretexto, né, de criarmos uma unidade política, você acaba nada mais, nada menos anulando, aniquilando as diferenças. Você fala de esquerda e direita. São situações, são nomenclaturas, ou são formas da gente pensar ali algumas divisões da vida política fundamentais, né? Principalmente nos tempos atuais. Precisa haver esquerda, precisa haver direita. Hoje já se fala até de um centro, né, que não é nenhuma coisa, nem direita nem esquerda, seria, mas não é aqui, não tem nada a ver com os aristocratas do Aristóteles, né? Os melhores que vão manter esse equilíbrio. Então, eu vejo que isso não, o querer eliminar essas diferenças, né, o querer eliminar as divisões, ela não só não cabe no pensamento do Maquiavel, mas não cabe na ideia de democracia. Eu vi que a democracia é isso, né? E tem uma outra autora também, a Chantal Mouffe, ela vai tratar dessa questão da democracia, né? Como esse regime dos conflitos. Ela só não cita o Maquiavel, só faltou isso. Mas ela vai no Maquiavel, ela lê muito o Maquiavel, né? Esse regime dos conflitos e a concórdia. Aí tem um outro autor, Michel Senelac, que estuda o Maquiavel, que ele vai falar que não é que no Maquiavel não há concórdia, mas a concórdia do Maquiavel é uma concórdia agonística. Aquela concórdia que nós chegamos num acordo por uma questão de necessidade, né, de pensar no bem comum, mas o fato de eu me acordar contigo não significa que eu tenho que me anular, perder a minha identidade, entende? Não, nós temos desejos diferentes, mas precisamos chegarmos a alguns acordos. E esse acordo, né, enquanto ele durar, é que mantém a vida política saudável, né? E que não significa uma anulação, né? A anulação das diferenças. Isso é muito perigoso, né? Não só para o regime democrático, mas, sobretudo, para a vida política. Que o caminho disso aí é a opressão, é a tirania. O caminho disso aí de querer aniquilar as diferenças é um dia isso ganhar uma proporção maior e se configurar em alguém que tenha coragem, né, e queira fazer isso, que é instaurar a tirania. E o Maquiavel vai mostrar que, geralmente, os tiranos chegam ao poder de duas formas. Uma, pela sedução, quando ele seduz o povo, que a sua postura é a melhor,
a coisa está bagunçada, a coisa está desordenada, está só uma balbúrdia, está uma bagunça, né? É preciso colocar ordem na casa, e ele faz um discurso ordeiro, né? Então, o tirano acende o poder dessa forma, ou então pela força mesmo, quando a situação está terrível, que ele acaba dando golpe, né? E se instaurando pela força. Então, esse clima, se levado à extremidade, não tem outro caminho, é a tirania, é a opressão. Impressionante, como é atual, né, o Maquiavel. Falar em atual, e pegando o gancho dessa última exposição, fala-se muito assim, no Brasil em polarização política, né, que a gente vive um momento de polarização, e que a polarização é negativa, e que tem uma polarização, não sei o quê. Queria que você me dissesse como você vê esse diagnóstico de polarização para a situação brasileira contemporânea. Como é que você vê? Qual é a sua leitura disso? Bem, a polarização, ela de fato existe em toda a vida política, em todo o corpo político, como eu tenho falado até agora, né? Ou seja, todo o corpo político ele é polarizado, sim, mesmo por essas pulsões, né, de quem quer governar e oprimir e quem quer a liberdade. Então, o desejo de opressão, ele está aí, ele polariza a vida política. O desejo de governar, de oprimir, sempre está aí, latente em quem governa. Isso é normal. Então, é natural, é da vida política. Então, essa polarização eu vejo como algo natural. Agora, eu não vejo que existe um tipo de polarização que se fala, né, que se pinta por aí. Um tipo de polarização entre uma extrema-direita e uma extrema-esquerda. Isso eu não enxergo. Eu não vejo extrema-esquerda no Brasil. Até o momento, não. Eu vejo muito mais uma polarização entre uma aversão à vida política, entre uma aversão à república, de um lado, e do outro lado, quem não quer perder a vida democrática, quem não quer perder o mínimo de república que ainda se tem. Digamos que mais uma polarização entre racionalidade e irracionalidade política, ou melhor, mais essa, não diria irracionalidade, mas que tem uma racionalidade, sim, aí, intencional. É muito mais uma polarização entre o desejo mesmo de instaurar uma espécie, né, de autoritarismo, né, de regime autoritário, e quem não quer isso. Então, nesse sentido, eu vejo essa polarização, eu vejo que ela é real. E o grande problema é que, aí eu volto ao que eu já repeti antes, é que nós não nós não conseguimos amadurecer a saúde da nossa república. O nosso corpo político republicano não está preparado ao ponto de combater isso com eficiência. Porque isso, desejos, né, de opressão, desejos de instaurar regime autoritário tem ganhado espaço no meio do corpo político. Isso não tem sido, digamos que, refreado, né, confrontado da forma adequada. Porque a nossa república não amadureceu o suficiente para construir anticorpos contra isso. Isso tem ensejado, né? Isso tem ensejado essa manifestação, essa proliferação, né, de desejos autoritários, desejos de autoritarismo nesse ponto. Tem ganhado espaço. Culpa do esmorecimento do espírito republicano. Se não fosse, bom, certas ideias às vezes não teriam ascendido ao poder pelo voto. E pessoas não iam para as ruas pedindo volta dos militares. A república está doente. Perfeito. Eu não aguento não falar. Quando se fala em polarização, né, assim, eu não vejo, como você colocou agora, eu não vejo a polarização onde a situam. Né? Não é que não existam polarizações na vida política, na vida social, mas eu não quero te comprometer com esse assunto, eu vou falar por mim, assino embaixo, você não precisa assinar nem se comprometer com ele. Mas, assim, não existe polarização entre Bolsonaro e nenhum outro tipo de força política que existe no Brasil hoje. Não existe um contraponto que faz polo com o bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento de extrema-direita que não faz um polo com nada hoje. Ele vem de cima para baixo de maneira absolutamente destrutiva, destruindo tudo que ao longo dos anos esse país conseguiu conquistar a duras penas,
né, destruindo todas as áreas do país, inclusive, não pode passear pelas áreas, e agora, inclusive, com essa gestão criminosa da pandemia, destruindo vidas brasileiras, porque, obviamente, a gente sabe que ele não é o causador do vírus, não é o causador das infecções, não é o causador de mortes, é o vírus. Porém, né, tendo condição de adquirir vacina por uma questão ideológica, como ficou claro com as últimas notícias, né, o ministro se recusa a comprar vacinas porque tem que assinar um acordo com a OMS, que é uma questão globalista. A OMS é uma força globalista, logo comunista. E não pode ter a vacina chinesa, porque ela é comunista. Não pode ter a vacina russa, porque o Trump faz uma pressão sobre o Bolsonaro de não adquirir vacina russa, porque isso é um perigo de crescimento do comunismo no país, nas Américas. Então, com base em delírio ideológico, de uma gente que disse que não ia fazer governo ideológico, não sei o quê, está se matando pessoas, né? Se matando milhares de pessoas por falta, claro, de uma gestão adequada da pandemia, inclusive de adquirir vacina em tempo, coisa que a gente tinha recurso para fazer, e estrutura, coisa que outros países até ricos não tinham, que é a estrutura de vacinação, né? Lá faltou estrutura e sobrava vacina. Aqui tem a estrutura toda do SUS, mas não tem vacina, porque os caras não compram por razões delirantes ideológicas de ser anti-esquerda e não sei o quê. Então, essa é uma força que não faz polo. Não existe no Brasil uma extrema esquerda fortemente armada, que está doida para matar metade da população brasileira e instaurar o seu regime. Não existe isso. As forças de esquerda no Brasil, uma delas, que é o PT, ficou aí 13, 14 anos no poder, e não vou entrar em análise se foi bom, se foi ruim, cada um faça a sua, mas eu estou dizendo o seguinte, não foi extremo, e nem te parecer ter nenhuma tendência de extremismo, né, de esquerda, e de nada disso. Outras forças políticas estão atuando dentro do Congresso, estão ali fazendo, né, tentativas por dentro das instituições. Então, não existe polarização onde tendem a situá-lo, né? Bolsonarismo é uma força que vem de cima para baixo, extremamente destrutiva, que não, sinceramente, não faz o menor... não tem esse contraponto que faça polarização, né? Emendando um pouco essa questão, assim, eu não posso deixar de perguntar isso. A gente vive um momento que é de um forte autoritarismo, de fortes tendências autoritárias, né, que se apossam do poder e que querem fazer valer a sua vontade, a sua visão. Dei até um exemplo aqui, né, por questões ideológicas da sua posição, você coloca a vida de milhares de pessoas à prova e destrói milhares de vidas e de famílias que diziam que iam defender. Mas como que você vê, né, como é que você compreende o autoritarismo político, né? Você não precisa entrar nessas questões pontuais de coisas que estão acontecendo, mas como você vê esse fenômeno do autoritarismo político atual, que esse sim é uma realidade, né? Algo que estamos vivendo, não só até no Brasil, como em outros lugares do mundo, mas certamente nos últimos anos no Brasil. Sim. Eu vou começar respondendo, retomando um pouco da minha fala, e dizendo que aquilo que você falou, eu estou de acordo, né? Eu creio que por isso que eu quis colocar que essa polarização, claro, há em toda a vida política entre quem quer governar e oprimir, desejo de opressão, maquiavelianamente falando, é da vida política, é normal. E, de fato, como se apregoa, né? Eu também não vejo que existe. Agora, só acho que o bolsonarismo, já entra nessa questão, é algo que fluiu do seio da República. E porque o espírito republicano, ele vai se esmorecer e dá brecha para isso, e vai surgir. Se não fosse ele, ia ser outro. Ia ser encabeçado por isso. E eu penso dessa forma, entende? O espírito de autoritarismo que acontece hoje, ele é ruim, né? Ele desgasta o corpo político, né? Ou seja, é muito ruim para o corpo político. Né? É um momento de acender a luz de alerta para a saúde da República. É preciso se rever muitas coisas. É preciso, talvez, que isso seja, né, uma ocasião para que se faça uma renovação da vida política, uma renovação dos costumes, uma renovação do comportamento, do ethos político do cidadão. Também das instituições, né? Enfim, eu creio que é um momento de alerta para isso. Porque, senão, isso ganha corpo, isso ganha força. E talvez pode ganhar força até o ponto de chegar
a consumação de fato, né, que seria o fim da liberdade republicana, né, configurada numa figura, seja ela qual for. Ou seja, o contexto leva a isso, se não for feito a revitalização necessária, né? E essa revitalização, bom, se dá de várias formas, né? Tanto por uma educação, uma formação política mais abrangente, né? Talvez não, mais ensino de sociologia, mais ensino de filosofia, maior reflexão sobre a vida política, maior reflexão sobre o que é a vida política, o papel do cidadão, né? O papel das instituições, mais engajamento, é por aí, né? Uma educação de qualidade. Então, é preciso que haja essa revitalização dos elementos que constituem uma república. Do contrário, esse espírito autoritarismo que está aí, como eu já falei, que ele é prejudicial ao corpo político, mas ele não é algo estranho totalmente à vida política, entende? Assim como o câncer não faz parte do corpo humano, mas ele entra no corpo humano, a corrupção e esse tipo de espírito também, que para mim é uma corrupção, né, maquiavelianamente falando, aristotelicamente falando, isso é corrupção da vida política. Tanto é que o Aristóteles vai falar dos regimes perfeitos e dos regimes degenerados, que seriam os regimes corrompidos, e o espírito de autoritarismo está do lado dos regimes corrompidos, né? Então, isso, quando você fala de corrupção, as pessoas entendem apenas com desvio de dinheiro, mas o desvio de dinheiro é já o ponto final lá da corrupção, né? Que é o desvirtuamento da vida política, né? Então, esse tipo de situação, ela é ruim e eu vejo que ela acende uma luz de alerta para uma revitalização dos elementos que constituem uma república, né? Que é a liberdade, a igualdade política, a igualdade civil, né? Por aí. João, uma coisa que me chama a atenção, né, nessa colocação do Maquiavel, como o grande conflito da vida política, ser entre o desejo dos grandes de comandar, governar e oprimir, e o desejo do povo de liberdade, de não opressão, me faz pensar num caso muito curioso, que para mim é bastante claro assim, em alguns momentos históricos, e inclusive vejo muito no nosso momento histórico. Assim, o que acontece quando o povo, aí entre aspas, né, quando esse chamado povo, manifesta um desejo claro, explícito, de ser oprimido, de obedecer, de ter uma figura a qual realmente deseja obedecer, deseja ser oprimido por essa figura, e reivindica situações que às vezes são, de certa forma, contra os seus próprios interesses, se você pensar em interesses mais práticos, mais próximos de si. É claro que a gente só reivindica situações que têm alguma coisa a ver com os nossos interesses, só que podem ser interesses baseados em crenças, em fantasias, né? E podem ser interesses baseados em um crescimento real das suas condições de vida e tal. Mas como é que você vê essa situação em que o povo não manifesta o tal desejo de liberdade e de não opressão? Mas, pelo contrário, é como coloca até o Etienne de la Boétie, que a gente começou a falar no início, né? Tem vezes que o povo parece demonstrar um desejo de ser oprimido por alguém, ou por algum partido, por alguma força, por algum, sabe? Como é que você lê esse fenômeno estranho, curioso? Veja, eu retomo algo que eu já disse, e é algo que aparece no pensamento do Maquiavel. O Maquiavel, ele não usa essa expressão, mas nós que estudamos Maquiavel usamos, que é chamada confusão dos humores. Isso é algo que acontece na vida política quando há confusão dos humores. Quando eu falo de humor, estou falando do desejo político, que é quando o povo, ao invés de desejar aquilo que é próprio dele, deseja aquilo que é dos grandes. E é muito comum você ver o povo fazendo isso, votando em candidato que não diz respeito a ele, votando em candidato que vai oprimi-lo, defendendo bandeiras que não diz respeito a ele. Isso é dos grandes. Essa narrativa não é sua. Por mais que ela seja legítima, é legítima dentro de uma república, mas não é tua. E quando acontece isso, a confusão dos humores, aparentemente o povo está querendo ser oprimido. Mas ele já volta lá na questão do Etienne de la Boétie e também do Rousseau, que o Rousseau vai colocar no primeiro discurso, o povo quer oprimir. Por trás de alguém que pede um opressor no poder, tem alguém que deseja oprimir quem pensa diferente, oprimir as minorias.
Aí ele não consegue fazer isso, ele se projeta em alguém que pode fazer isso. Isso Maquiavel deixa transparecer lá no discurso, quando ele vai falar ali no capítulo 18, se eu não me engano, o fim da vida política, o fim de uma república, quando não tem mais jeito, onde ele fala, o que se resta? Aquele corpo político se transformar num corpo régio. Quem é que vai assumir? Um homem bom? Geralmente, um homem bom não vai querer sujar as mãos de sangue. Geralmente, é um homem cruel, um homem perverso. Aí, volta aquilo que eu falei, ele vai ascender de duas formas. Ou pela sedução, né? Ou pela opressão mesmo, né? E quando se dá pela sedução, eu enxergo dessa forma. Por trás de um povo que se deixa oprimir, tem alguém que não tolera diferenças. Pode ver. As pessoas que eu conheço que defendem regimes opressores, geralmente ela tem dificuldade de lidar com as diferenças. Em tal época, isso não acontecia. Né? Geralmente é isso, você projeta em alguém que vai fazer aquilo que ele tem. Etienne Laboissy nos mostra isso, Rousseau, Maquiavel também deixa isso mostrar. Aí é aquilo que eu disse, confusão dos humores. Que é muito mais, o Maquiavel mostra também que é muito mais provável de acontecer o povo querer o desejo dos grandes, né, o humor dos grandes, do que os grandes do povo. Geralmente, como os grandes já são hábeis, né, dificilmente eles vão querer o humor do povo. Agora, é muito mais provável que o povo, né, queira o humor dos grandes. Então, esse fenômeno, maquiavelianamente falando, a gente chama de confusão dos humores. Quando o povo deseja aquilo que é próprio dos grandes. E por trás de alguém que grita por um opressor, né, por alguém que vai instaurar um regime totalitário, eu sempre vejo alguém que também quer oprimir lá no fundo. Quer oprimir no sentido, né, de eliminar, né, diferenças e querer um país unido, sabe? Simples, simplista, ordeiro, algo que é impossível de acontecer. Principalmente no Brasil, que é muito plural, que é muito diverso. Muito bom, João. Eu tenho uma leitura parecida com essa sobre o autoritarismo político. Eu pego ali as minhas referências, o Freud, o Nietzsche, e penso numa pulsão de base, né, que seria um desejo de onipotência, um desejo de poder absoluto. E a gente, na vida, vai passando por várias frustrações que vão mostrando para a gente que a gente não é onipotente. Né? É muito difícil, a não ser com um delírio muito grande, você acreditar que você próprio é onipotente. Pode, né, satisfazer todas as suas necessidades e desejos a partir de si mesmo. Só que quando esses limites vão sendo impostos, a gente vai encontrando assim, figuras, ou seja físicas ou metafísicas, em quem projetar essa onipotência perdida, digamos assim, né? Não, eu não sou onipotente, mas fulano é onipotente, ele vai cuidar de mim, ele vai resolver tudo isso que está aí, vai resolver todos os meus problemas, vai acabar com todo o mal, né? Me livrar de todo o mal. Tem uma coisa aí, realmente, uma projeção da onipotência, né, que você não consegue encontrar em si, claro, que a realidade vai te mostrando através de frustrações, toda uma pedagogia da frustração, que você não é onipotente, mas isso vai se projetando em outras pessoas, né? Então, é muito curioso, interessante você colocar justamente o desejo de um opressor é o desejo de oprimir, justamente, porque a gente sempre projeta esse nosso desejo em alguém que supostamente vai devolver para nós a onipotência perdida. Nunca em alguém que não tem nada a ver com a gente, né? Assim, não, eu projeto esse meu desejo de onipotência em um Deus que vai cuidar de mim, vai, né, me tem como um filho preferido, vai me livrar de todo mal. Eu projeto esse desejo de onipotência num político, um líder político que vai defender todos os meus interesses, vai me livrar de todos os meus inimigos políticos e sociais, tudo aquilo que eu não concordo, ele vai destruir. Então, é uma coisa assim de garantir para nós, né, um máximo de paz, segurança, estabilidade. Acho muito proveitosa essa leitura, muito boa. João, está chegando aqui uma pergunta do Pedro Pimenta, um grande parceiro aqui do canal, grande amigo, que diz o seguinte: seria possível fazer uma comparação entre o contexto político de Maquiavel e o nosso contexto atual no que se refere ao papel da religião na política? A gente vê que tem um movimento forte aí de
uso político da religião, ou de uso religioso na política, não sei. Mas como é que você vê essa questão? Pedro, obrigado pela pergunta muito pertinente. Eu creio que o Pedro já deve ter lido, né, a abordagem do Maquiavel no discurso sobre essa questão da religião. Eu creio que ele deve ter lido, e acho que ele deve ter feito a pergunta de propósito, não sei. Mas foi bem interessante. Veja, o Maquiavel, no contexto em que o Maquiavel vive, ao abordar a religião, lá nos discursos ele vai louvar a religião dos pagãos, que não era as religiões, a religião cristã e nem judaica, né? Ele vai louvar as outras religiões, as religiões pagãs, né? Porque elas despertam, a religião dos romanos, né? As religiões politeístas, porque ela desperta no cidadão, o oprimido, sim, desperta no cidadão o desejo, né, de engajar na vida cívica, o desejo de luta por uma causa, né, e uma causa que vai ter um eco coletivo. Ele até cita lá os rituais de algumas religiões pagãs, né, de derramar sangue, né? Pô, isso faz com que o indivíduo não se assuste com sangue derramado, se for preciso derramar para salvar em prol da sua pátria, né? Então, ele vai ver que a religião dos pagãos tinham alguns rituais e costumes que eram compatíveis, que eram plenamente compatíveis com aquilo que é necessário na vida política. E na contrapartida disso, ele vai observar a religião cristã e falar, bom, aí já deu o contrário. Ele até vai dizer, isso eu trato aqui no 3º capítulo do meu livro, né, eu faço essa abordagem no 3º capítulo do meu livro, quando ele vai dizer que a religião cristã, ela foi interpretada sobre a ótica do ócio. Ele fala, olha, ela foi mal interpretada. E ao invés de levar os seus membros a engajar, a se preocupar com essa vida secular e transformá-la, levou ao afastamento dela. Então, essa religião, ela foi, diz o Maquiavel, ela foi a responsável pelo esmorecimento do espírito cívico e republicano da sua época. Ele vai dizer, a Europa está perdida, está enfraquecida, não se tem mais repúblicas como se tinha antigamente. Olha, e o bom é que ele fala repúblicas, ele não fala principados, fala repúblicas, não se tinha mais repúblicas como se tinha antigamente, né? Briga pela liberdade como se tinha antigamente. Nos tempos atuais, bom, temos aí a religião cristã sendo bem proeminente, né, no espaço público, e que, em grande medida, aqui aí não pode colocar todo o cristianismo nessa chave de leitura, mas, em grande medida, você vê aí elementos da religião cristã que mais afasta as pessoas do espírito republicano, né, do que o aproxima. Levando as pessoas a se preocuparem muito com eu e minha família, eu e minha família, e Deus abençoe eu e minha família, né? Esquece da vida pública. E quando eu falar esquecer da vida pública, é pensar nesse espaço que garante a convivência, né? A convivência relativamente estável entre as diferenças. Que reconheça a legitimidade do outro, que pense no bem comum e que pense na inclusão do outro. Então, dá para fazer esse paralelo, sim. Se na época do Maquiavel, ele diz que a religião cristã foi mal interpretada, foi interpretada sob o prisma do ócio, e essa má interpretação gerou prejuízo para a vida política, hoje a gente vê também sendo mal interpretada, e essa má interpretação gerando prejuízo para a convivência política. Tanto é que leis que são fundamentais para o andamento da vida política, que são fundamentais para a saúde de um corpo democrático, de um corpo político democrático e republicano democrático, não sendo avançada exatamente por pautas, né, conservadoras, pseudo-conservadoras, que lá no fundo tem essa questão de opressão mesmo, de eliminação. E que é de um afastamento também da vida cívica, né? Afastamento da vida política no sentido daquilo que é próprio político. Eu espero estar sendo claro aqui, quando eu falo afastamento da vida política, não é que eles não querem estar na política, não é isso. Mas é o afastamento do espírito republicano.
E, no caso, se usa da vida política de forma religiosa, né? Se tem o uso religioso da política. Então, o paralelo que eu enxergo é esse, né? Se lá causou prejuízo devido a má interpretação, aqui também, devido a má interpretação, se causa prejuízo. Porque, na contrapartida disso, você vê também na religião cristã pessoas interpretando, né, os princípios cristãos não de forma equivocada, que briga por inclusão. Você vê religiosos aí, o padre Júlio, lá do Rio de Janeiro, é um forte exemplo disso, que briga por inclusão social, que briga pelo trabalhador. Então, esse é o paralelo que eu faço. Má interpretação lá, má interpretação aqui, resultado disso, prejuízo do corpo político republicano. Não sei se eu respondi bem o que o Pedro pergunta. Beleza. Pessoal, deixem perguntas aqui no nosso chat. Vamos aproveitar a presença do João aí para a gente fazer umas perguntas para ele se virar nos 30 aí para a gente. Mas eu tenho mais uma pergunta para o João. Porque, assim, em termos de tempo e de lugar, o tempo que a gente vive, no lugar que a gente vive, existe uma diversidade social enorme, né? Uma diversidade de culturas, de formas de vida, de formas de pensamento, de crenças, de atitudes, posturas, uma diversidade enorme. Não sei se em algum momento já experimentamos um tempo e um lugar com uma tamanha diversidade, assim, tão presente, né? E reivindicando espaços, reivindicando voz, reivindicando justamente o seu espaço de atuação política e social. Como pensar, né, essa questão, como pensar a política, né? Como pensar uma política dentro de um contexto tão diverso como é o nosso? Bom, é uma pergunta bem intrigante, né? Tenho certeza que a grandeza da pergunta é bem maior do que a minha resposta. Eu creio que ela deve ficar muito mais como reflexão. Mas, vamos lá. De fato, a gente vive num país com uma diversidade muito grande, diversidade cultural, étnica, enfim, de vários tipos, né, diversidade de diversas ordens, né, de ordem econômica, e de desigualdade também, algo que não deveria existir. A gente não pode confundir a diversidade do país com a desigualdade. Desigualdade política, essa desigualdade de condições, onde pessoas que são importantes demais, a ponto de se pôr acima da lei, a ponto de se pôr acima dos demais, né? A desigualdade econômica, né, que é alarmante também, isso é prejudicial à democracia, é prejudicial à república, enfim, não se pode confundir isso com a diversidade, a pluralidade, que é uma característica da vida política, e que, no caso do Brasil, ela se dá de forma muito acentuada, porque o Brasil é um país extenso, geograficamente falando. Isso, naturalmente, dificulta o corpo político se movimentar de forma adequada, né? Respeitando tudo isso. Então, não quer dizer que isso é isso que justifica, que isso impossibilita, não, mas a extensão dificulta. Claro que estados menores, países menores, é mais fácil de se ter ali um certo consenso, né? Ainda que seja uma concórdia agonística, mas isso facilita, isso viabiliza mais. Bom, mas nós vivemos numa república, né? E temos que viver como tal. A saída é entender que nós vivemos numa república, que precisamos entender os princípios que constituem uma república, os princípios que constituem a vida política, passa pelo respeito à diversidade e pelo respeito à pluralidade. Essas diferenças não podem gerar inimizade. E essa inimizade, volta àquilo que eu já falei antes, pode gerar facções, e facções fragmentam o corpo político, fere o tecido político, e o prejuízo é coletivo. Até mesmo para o opressor. Veja bem, algo que eu desenvolvo no meu livro, aqui no 2º capítulo, os grandes, para se manterem, para realizar o seu desejo de governar, precisa do povo para frear o seu desejo de ir para a extremidade.
Porque se os grandes aniquilar o povo, eles vão oprimir, só que eles vão começar a se dividir entre eles. O opressor vai se voltar contra eles. E é por isso que eu disse aqui ao longo da minha fala o elemento chamado necessidade, que a necessidade é a melhor mestra. Isso está em Maquiavel para os homens. A necessidade é uma das melhores mestras, né? Juntamente com a história, no campo da política. Então, é preciso essa compreensão, né, de que nós vivemos numa república que é marcada por diversidade racial, étnica, enfim, e que essa pluralidade ela deve ser respeitada, e que ela, quando bem compreendida, pode promover algo, né, de positivo, né? Ou seja, a saída passa por essa compreensão, né, da complexidade que constitui a vida política, que a política não é a esfera do privado. Outra coisa que as pessoas confundem muito. A política não é a esfera do privado. Aquilo que é agradável, né, aquilo que é consenso entre eu, minha família e o meu grupo de convivência, pode não ser aceitável em outro grupo. E o espaço político, as diferenças devem conviver, né, de forma respeitosa, de forma harmoniosa. Quando eu falo de forma harmoniosa, não quer dizer perda das identidades, mas elas devem conviver de forma harmoniosa. O problema é que as pessoas confundem a esfera pública com a esfera privada, e acham que a esfera pública tem que ser o reflexo da esfera privada que ele vive. Aí volta a dizer, confusão dos humores, o desejo de opressão salta-se, e querem se aniquilar as diversidades. Então, volta à grandeza da sua pergunta. Qual seria a melhor maneira de pensar a política nesse contexto, né, de tamanha diversidade? A melhor maneira é compreendendo o que é política, o que é vida política, o que é um corpo político, como ele é constituído, como ele se movimenta, como ele deve se movimentar. Compreendendo isso, eu entendo aquilo que Aristóteles coloca na política. Existe família, aldeias e a polis. Poder senhorial, né? O poder que se dá no âmbito do oikos e o poder que se dá no âmbito da polis. Pessoas subvertem isso, invertem isso. E também no campo de quem governa. Eu já posso voltar em Rousseau, lá no contrato social, quando ele vai falar que o desejo, né? Existe a vontade geral, a vontade do governo enquanto corpo e a vontade da pessoa de quem governa. Quando é que se dá a corrupção? Ele mostra isso lá no contrato social. Quando se dá a inversão. Quando a vontade geral fica lá embaixo, depois da vontade geral vem a vontade do grupo de quem governa, e lá em cima está a vontade do indivíduo. Não vejo outra saída de conviver com, né, de fazer com que um corpo político tão diverso, tão extenso como o nosso, senão pela compreensão dessa diversidade e a importância de que ela seja respeitada, e esse respeito não é porque eu sou bonzinho, mas porque é necessário. Porque os efeitos disso podem vir até para mim. Repito, olha só, apesar do Aristóteles romper com Platão, não é em tudo que ele rompe com Platão, né? Em alguns pontos. Que lembra lá quando Platão fala do tirano, lá na República, que o tirano ele é tantas vezes mais infeliz do que o homem justo, que ele é tirano dentro de si. Sabe? Isso está no Maquiavel, quando ele mostra, eu mostro isso aqui no segundo capítulo do meu livro, a necessidade do povo dentro, do humor do povo dentro da República e a necessidade dos grandes dentro da República, exatamente para que haja esse confronto, nesse freio, que se o opressor aniquila o seu oponente, ele vai começar a oprimir entre eles, entre o seu próprio grupo, né? Então, eu vejo que passa por aí. Muito bom, João. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está nos acompanhando até aqui, agradecer aqui ao Luiz, que disse parabéns pelo canal no YouTube de Filosofia. Se foi para mim, muito obrigado aqui pela oficina de Filosofia, e se foi para o João, convido a todos, aproveito a conhecer lá o canal dele, o Central Filosófica, que está fazendo um trabalho muito bacana. Essa semana tive o prazer de estar lá com ele no canal Central Filosófica, falando sobre Schopenhauer, uma das minhas paixões filosóficas. Já está lá no ar, confiram.
João, eu vou abrir aqui para você fazer suas considerações finais, não sem antes te agradecer imensamente. Muito obrigado por aceitar meu convite. Espero que esse seja apenas o início de muito mais contribuições que a gente faça, tanto aqui nos nossos canais quanto na vida acadêmica. E faça aí suas considerações finais. Não esqueça de convidar o pessoal para o lançamento do seu livro, hein? Então, antes que eu me esqueça, eu vou começar por aí, né? Eu quero convidar todos que estão aqui para o lançamento do meu livro, né? Esse livro, Política e Conflito, que Maquiavel nos ensina, né? É um livro fruto da minha dissertação de mestrado, mas aqui não está toda a minha dissertação de mestrado, obviamente, algumas coisas eu tirei, né? Eu acrescentei esse capítulo 1 que está aqui, não aparece na íntegra na dissertação de mestrado, o capítulo 4 também não está na dissertação de mestrado, fui eu que acrescentei, então eu fiz uma reformulação, né? De modo que ficou bem mais consistente, né? Mais degustável, né? Do que a dissertação, que é algo que tem que ter um teor predominantemente acadêmico, né? Então, eu convido a todos para o lançamento do meu livro, que vai ser na próxima terça-feira, dia 13, às 19h30, lá no meu canal Central Filosófica, né? Você pode digitar no YouTube Central Filosófica, que você já encontra o meu canal, né? Se você gostar da proposta do meu canal, daquilo que eu faço lá, por gentileza, se inscreva, né? Acompanhe lá o nosso trabalho. Como o professor Diogo disse, ele passou por lá recentemente, né? Anteontem, né? Já está no ar a entrevista que eu fiz com ele sobre Schopenhauer, né? Ele nos deu uma aula sobre Schopenhauer, né? Se você quer entender quem foi Schopenhauer, a influência dele, Nietzsche, Hegel, né? Assista essa entrevista com o professor Diogo. E ele vai voltar lá para uma live, lá em meu canal, né? E todos aqui estão convidados já a participar. Para quem quiser adquirir o livro, né? Claro, eu vou falar lá na live, mas aproveito e falo aqui também, ele está em 8 livrarias, né, disponível em 8 livrarias, dentre elas a livraria Apris, a Cultura, Amazon, enfim, diversas livrarias. Depois o Diogo pode deixar aqui no link dos comentários, né, eu passo para ele os endereços das livrarias, e pode também adquirir diretamente comigo, se preferir, né? Se você adquirir diretamente comigo, você vai tê-lo com dedicatória e autografado. Tá? E agradeço, Diogo, imensamente, né, pelo convite, por essa oportunidade de eu estar aqui, não só falando do livro, mas trocando ideias, né? Para mim é muito enriquecedor, é muito proveitoso, né? Muito obrigado e te aguardo lá no meu canal, e agradeço também as pessoas que nos acompanharam até aqui, né? Pessoas que são inscritas no meu canal. Aqui eu vejo aqui o professor Luiz Libânio, né? Grande Libânio, né? Também passou pelo meu canal. Ele tem um trabalho fabuloso sobre fábula, né? Então eu entrevistei ele lá sobre a questão da fábula, a importância da fábula, o que é fábula, enfim, tá imperdível a conversa que eu gravei com ele lá no meu canal. Enfim, agradeço ao Diogo e às pessoas que nos acompanharam e as pessoas que vão nos acompanhar depois desse momento ao vivo, né? Sempre tem muitas pessoas que nos veem depois. Meu muito obrigado, né, para você que chegou até aqui. Pessoal, muito obrigado. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Vamos comparecer lá no lançamento do livro do João. Olha, está valendo muito a pena esse livro, porque ele realmente trata, ele te dá base assim, para entender muitas das questões políticas contemporâneas que a gente vive. Acho que esse é o grande mérito dele. E um livro que está muito bem escrito, fugindo de clichês, fugindo de certos ideais políticos que nada tem a ver com a realidade. Um livro que tem uma pegada bem realista, como Maquiavel. Então, para mim será um prazer, João, voltar lá no seu canal quando a gente for fazer uma live que você me convidou. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Se inscrevam aí no canal Oficina de Filosofia, acompanhem os vídeos, já tem mais de 100 vídeos aí para vocês, entre gravações e lives, e vamos continuar, vamos que vamos. E sigam lá também, agora eu estou com um perfil no Instagram, que é o @Oficina de Filosofia. Tenho colocado todas as novidades lá, estou com um podcast agora da Oficina de Filosofia. O projeto segue em frente, mais forte que nunca. E é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Obrigado, João, boa noite. Um grande abraço e até a próxima.